Hoje iniciaremos o nosso estudo sobre a martiologia. Primeira parte de a martiologia. E o que quer dizer a martiologia? O que quer dizer esse nome? A Marte, que é pecado, elogia, estudo. Então, o que estaremos fazendo aqui é estudando acerca de alguns pontos sobre o pecado. Vamos estar abordando sobre esse assunto. A martiologia ele é muito dividido em temas específicos que vão desde da origem lá no início dos tempos e vai até chegar a Apocalipse, e tudo isso é uma abordagem muito boa. Por quê? Porque todos nós chegamos até aqui e o assunto que mais discorre em toda a igreja, em todo o tempo, é sobre a questão do pecado, a queda do homem, o sacrifício de Jesus. Por que o sacrifício? Por que precisava disso? E então, esse assunto deve ser pauta nas igrejas. Porque o que tem acontecido no tempo de hoje é, primeiro, tirar o sacrifício de Cristo. Tiraram o sacrifício de Cristo, válido, na cruz do Calvário, para dar origens ou dar base a doutrinas que não são nem bíblicas. E segundo, é a tirada da questão do estudo sobre o pecado. Então, muitos vão fazendo as coisas, erram, pecam, mas como voltar? Qual é a essência disso tudo? Por que eu tenho que me retratar com Deus? Qual é a origem? Por que veio? Por que esse assunto é tão debatido no nosso meio? Então, vamos estar aqui sobre fatos sobre o pecado. Primeiro tema, fatos sobre o pecado. Quais são esses fatos? Em algumas religiões, em alguns temas específicos, vai estar falando sobre isso. Primeiro, o ateísmo. Ao negar a Deus, primeiro ponto, ateísmo. Ao negar a Deus, também está negando estritamente e falando que o pecado não existe. E não há pecado contra Deus. Uma vez que tem se negado, nega-se a existência de um Deus. Também nega-se um pecado contra Deus ou um pecado cometido. Segundo ponto sobre os fatos do pecado o determinismo. E o que quer dizer o determinismo? O porquê essa entra como um fato. Nas escrituras afirmam variadamente que o homem é livre para escolher entre bem e o mal. Entre bem e o mal. Porém, escolher entre bem e o mal, e cada escolha do homem, toda vez que você escolhe um caminho, uma atitude, algo que vai te levar a te conduzir a um certo lugar, essa é uma escolha. E muitas das vezes, essas escolhas tragam um descontrole na sua vida. Vamos lá. O que é pecar? A palavra pecar vem de errar o alvo. Errar o alvo. Estamos no segundo, falando sobre determinismo. Tópico 1.
fatos sobre o pecado. Falamos do ateísmo, negar a Deus e negar o pecado. Determinismo. E aí entra nessa questão do determinismo uma coisa que vemos muito no tempo de hoje. Se eu determino, logo isso vai acontecer. Não tem o povo aí da onda. Eu determino, vai acontecer. Não, eu determino que isso, e sem olhar as consequências da escolha. Eu escolho um ponto errado, erro o alvo e começo a determinar que aquilo ali não existe, aquilo ali vai dar certo, aquilo ali não, eu determino, eu profetizo, porque isso é aquilo. Uma vez que você tem uma escolha, há consequência dessas escolhas. Há uma consequência dessa escolha. Seja para bem, seja para mal. Que seja sempre para bem. Porque se escolhermos o lado certo, estamos escolhendo bem. Mas se escolhemos o lado errado, estamos escolhendo mal. E os frutos vêm tanto para um quanto para outro. Você pode escolher colher o fruto bom ou colher o fruto mau. E não adianta você determinar que a coisa vai passar, que a coisa vai do nada sumir se você fez a sua escolha. Quando você escolhe algo e aí tudo aí aparece, né? Principalmente no tempo de hoje, os profetas de plantão, que vão determinar sobre a sua vida, mas também tem o processo daquilo que você escolheu, certo? E o hedonismo é uma palavra grega que significa prazer. É a teoria que sustenta que o melhor ou mais proveitoso que a existência na vida é a conquista do prazer ou a fuga da dor. Ao invés de perguntar, da pergunta, isso é correto? Muitos vão fazer a pergunta prazerosa. Será que vai me dar prazer? E cai-se, muitas das vezes, em erros, no pecado. Por quê? O prazer vem primeiro. Quer uma ilustração? Eu estou diante de algo que pode me dar muito prazer futuro. E prazer esse vamos botar dinheiro. Só que errado aquilo ali. Errado porque você vai estar burlando um sistema, passando por cima de outras pessoas, e você não vê por esse lado. Você não faz a pergunta se será que é certo? A pergunta sempre fica, será que vai me dar prazer? Então eu vou fazer. O importante, principalmente no tempo de agora, é o eu. O importante é que eu me satisfaça. O importante é que eu tenha a minha casa. O importante é que eu tenha o meu espaço. O importante é que eu não sofra, que todos os irmãos orem por mim, que as pessoas lutem pela minha luta. Mas quando se fala, vamos fazer um sacrifício pelo nosso irmão, não está me beneficiando. E muitas das vezes não importa o grau que você peca. O importante é que te dá prazer, que te traga prazer. Quarto ponto é a ciência cristã, que vai estar falando, né, do pecado e declara que o pecado não é algo positivo, mas simplesmente
uma ausência do bem. E vai dizer que é um erro da mente moral. E há uma... Por mais que tendemos a concordar com muitos pontos aqui, há um agravo aqui de... quando você olha para uma ótica, uma esfera maior, não é só um erro moral. Vai também estar falando de um todo, pois sou criatura de Deus. Sou formado e eu só tenho vida porque Ele me deu a vida. Você só está aqui, não se iluda. Não é porque você nasceu e isso aconteceu. Nada disso aconteceria se não tivesse o aval de Deus. Você só tem vida se Ele te der, porque nele está toda a vida. Tem o papai e tem a mamãe, mas se não tiver a ação de Deus, nada acontece. E não é só um erro moral. Esse erro vai falar sobre ferir, né? Se pode dizer assim, estar em conflito com a santidade de Deus, com a moral de Deus, com o ser Deus, e tudo que envolve a sua criatura. Quinto ponto, para entrarmos aqui na origem do pecado, é a evolução. Quem nunca ouviu falar sobre o evolucionismo? Só que há um erro grande aí. O homem não é um animal. O animal não tem consciência de alguns erros. Agora, o homem, sim. E não podemos tratar o ser humano como se fosse um fato da evolução, que veio do macaco, aconteceu isso, assim, ou em outros, que é uma molécula que se expandiu, que foi assim. E isso é só uma base para começarmos a falar desse mistério que é tão grande. Então, o quinto ponto, evolução. Evolucionismo, isso aí. E agora, para começarmos, eu quero tratar de um ponto muito bom aqui, para que possamos ficar na nossa mente. Pontos para as perguntinhas que supostamente alguém possa te fazer. Mas se Deus é criador de todo o universo, criador de céus e terra, foi Ele que criou a perversidade, a maldade. Não. Deus não pode produzir o pecado. Deus não produz o pecado. Entenda. Desde o ato que aconteceu o primeiro erro, não é vindo de Deus. Podemos tratar como permissão do acontecido. E quando se fala de permissão, muitas pessoas vão entender até erroneamente e vão perguntar: ué, então Deus é o Senhor do universo, Ele que controla tudo, e como Ele permite que isso aconteça? Lembra daquela regrinha que todo mundo gosta de falar? Ah, eu sou livre. Sim, o seu livre-arbítrio, e ela não é tão livre-arbítrio como você pensa, te dar o poder de escolha. Te dar o poder de escolha. De você escolher o que é certo e o que é errado. Deus não fez o homem para ser uma coisa mecanizada. O intuito é que seres totalmente diferentes o adorassem
pelo que ele é, pela sua grandeza, que prestasse adoração a ele sem precisar ter você precisa fazer isso, 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 você tem que me adorar assim, 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 uma imposição que não teria nenhuma outra escolha. Mas vamos lá. Por que eu falei que essa é uma liberdade que você precisa pontuar certinho? Uma vez que você é de Deus, você é de Deus. E ele tem ciúme de quem o serve. E não pense você que eu sou livre para escolher, eu estou na igreja, eu faço o que eu quero. Você não faz o que quer. Isso você acaba entrando, quando você pensa desse jeito, você acaba entrando em um grande erro. E são as questões heréticas que têm acontecido aí. As pessoas não têm compromisso. Eu faço o que eu quero. Eu interpreto a Bíblia como eu quero. E Deus? Não, deixa Deus ali, porque eu faço o que eu quero. Uma vez que você é servo de Deus, você não faz qualquer coisa. E ele vai nos tratar, além de servos, vai nos tratar como amigos, mais lá na frente. Mas a palavra original, servos. Ou, aqui, né, da origem, criador e criatura. A criatura não é maior do que o criador. A criatura não é maior do que o criador. Vamos falar assim, da questão dos nossos filhos. O seu filho tem mais autoridade ou é maior do que você na sua casa? Sendo ele criatura e você o criador? Ele pode fazer qualquer coisa e está tudo bem no seu lar? Quando partimos por esse pressuposto, vemos que essa liberdade ela tem limite. Você pode escolher. Claro que aqui estamos falando de pais e filhos. Mas aqui estamos falando de um Criador. E que ele deu a liberdade para a sua criatura ter o poder de escolha. Outro ponto é, Deus não pode promover o pecado. E se você quiser uma referência, é Abacuque 1:13. Deus não produz o pecado. Deus não pode produzir o pecado. Outro ponto. Deus pode permitir que aconteça o pecado. Deus permite. Isso chamamos de decisão permitiva, né? Permissiva. Tem a decisão soberana e a permissiva. E muito dessas questão permissiva, muito vem de nós. Eu quero, sabe, aquele filho birrento, que chora até ter aquilo ali, e não sabendo que vai fazer mal. E muitas das vezes há uma permissão que isso aconteça. E isso, quando acontece, aí volta a criança chorando, arrependida. E muitos pais falam a mesma coisa. Eu te avisei que iria acontecer. Mas você permite. Porque precisa, falando de filhos, precisa ter asas. Ele precisa conhecer, ele precisa saber quem ele é. E muitas das vezes isso recai sobre nós. Estou falando aqui do texto dessa liberdade. Muitas das vezes queremos. E você precisa amadurecer na fé. Você precisa amadurecer na fé. E acontece coisas e não adianta você questionar, falar, por que Deus permitiu? Porque foi uma decisão permissiva. A sua vontade
de fazer, de acontecer, e muitas pessoas, já teve uma pessoa que virou para mim e fez um questionamento. Pastor, se não era para mim estar com fulano, por que Deus permitiu que eu conheça ele? Eu falei assim, ué, você acha o quê? Que Deus vai botar uma mordaça na sua boca e vai te apresentar ali, ó, esse aqui é para você casar. Esse daqui não. Não, você tem um livre-arbítrio. E deixa eu te dizer uma coisa, muitas das vezes agimos com esse livre-arbítrio com os nossos desejos, os prazeres, e não olhamos para a consequência dos erros ou do pecado. Só olhamos que é maravilhoso e assim vai. Outro ponto, Deus não pode gerar um bem, ou melhor, Deus pode gerar um bem ainda maior ao permitir que aconteça o pecado. Romanos, capítulo 5, versículo 3 ao 5. Estejam aí comigo. A origem do pecado e das criaturas, antes de acontecer aqui na Terra, eu sei que muitos já aprenderam sobre isso, antes de acontecer aqui na Terra, isso vem de uma origem maior. Isaías, capítulo 14, versículo 12, vai estar falando um pouquinho sobre essa rebelião que acontece primeiramente nos céus. E vai dizer, veja, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, veja como você foi lançado por terra, você que habitava, ou melhor, debilitava as nações. Você pensava assim, subirei ao céu, exaltarei o meu trono acima das estrelas, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei acima das mais altas nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. É onde há um desejo de ser como o Altíssimo, de ser como Deus. E por isso Satanás, ele é precipitado do céu. Ele, mais a rebelião que ele tinha feito, e tinha para si ali arrecadado vários adeptos para o seguir. Olha, veja como é que é essa questão do pecado. E na semana que vem estaremos abordando um pouco mais sobre isso. Ele deseja ser como o Altíssimo. E não só isso, desejar ser como, ser um espelho. Não é isso. Ele está desejando subir além das estrelas, estabelecer um trono dele acima e serei semelhante ao Altíssimo. Como se eu vou governar, fazer tudo daqui. E por isso, ele é precipitado. Aí está um ponto bem importante para que eu e você possamos fixar na mente. O tal do poder. Quando eu posso, quando eu tenho a liberdade, o poder na mão. Muitas pessoas, elas não conseguem lidar com o poder, com o seu status de fama. E o poder corrompe muitas pessoas. O poder corrompe muitas pessoas. A ponto de esquecerem as suas origens e
colocar qualquer um que esteja abaixo dele em miserabilidade, humilhação, desconforto. E é um grande problema a questão de ter o poder na mão. Talvez você já possa até pensar, olha, eu sei de alguém que já fez a mesma coisa. Pessoas que ascenderam muito bem, humildemente, mas o cargo tirou o brilho que ela deveria permanecer. O status que ela chegou tornou ela querendo ser maior do que os demais. E olha que isso daqui é só uma pincelada. Então, entramos aqui no tópico 2, que é a origem do pecado. A origem do pecado. Como já falamos do início, aonde originou, vem de muito mais longínquo, mas nasce, né, no coração de Lúcifer, esse errar o alvo, e não tão satisfeito, e o homem faz, ou Deus faz, o homem a sua imagem e semelhança. E vai dizer em Gênesis que na virada do dia, Deus vai estar com o homem, dialogando normalmente, conversando naturalmente. E para que haja essa quebra, precisava haver algo ali, para que não tivesse essa continuidade do homem olhando para Deus como soberano, naquela harmonia perfeita que havia no Jardim do Éden. E 3 pontas aqui para que possamos discorrer da origem do pecado. A tentação. Anotem aí. Tópico 1. A tentação. E a tentação ela vai estar em 3 pontas aí. Sua possibilidade, origem e sutileza. É só na tentação, e você pode até dar uma olhada a mais nessa questão aqui. A tentação. Possibilidade da tentação. Como assim possibilidade da tentação? Estamos falando do Éden. Tudo perfeito. Deus coloca o homem ali para governar sobre o Éden. O homem trabalhando e a terra já o dava os mantimentos, tudo muito bem conceituado. Deus conversando com o homem na virada do dia, e era importante ali uma coisa. Deus coloca 2 árvores. 2 árvores. Uma do conhecimento do bem e do mal, e a outra, a árvore da vida. Preste atenção. Árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Se o homem se alimenta da árvore da vida, ele continuava prosseguindo. Mas o homem precisava de um estímulo, precisava de alguém que incitasse nele algo semelhante ao que Lúcifer propora lá no céu. E quem é esse que vai fazer essa estimulação? O próprio. O próprio. E ele vai estar ali
em umas indagações, e parece uma indagação assim, meia solta, né? Mas ele vai dizer: olha, ele não falou tudo. Vou dar uma conjecturada aqui. Ele não falou tudo, não. Creio que vocês, se comessem, vocês serão como ele, mais inteligentes, conhecedores do bem e do mal. Vocês vão dominar sobre isso tudo. E o homem tem essa necessidade, pastor Isaac, no tempo de hoje, de ser o suprassumo, de conhecer, e muitos, quando têm, né, esses conhecimentos, muitos oprimem os outros. E então, vamos voltar aqui. E também entra, né, sobre esse livre-arbítrio. Não, você pode. Olha como é que é a astúcia. Havia uma possibilidade de tentação. Vai dizer alguns historiadores que a serpente era uma das belas, né? Não era essa questão que conhecemos hoje, mas era um dos animais belos. E isso vai chamar também uma certa atenção. E olha, nota-se que o propósito de Lúcifer não é falar com quem Deus tinha a questão de dado as ordens. Porque se fala para uma pessoa que já tinha a ordem divina, ele entraria talvez ia lutar muito mais do que ele ir procurar Eva. Com quem estava toda a ordenança sobre a questão do jardim? Sobre Adão. E ele procura. Alguns historiadores vão dizer por ser o vaso mais frágil, por ser isso, por ser mulher. Eu prefiro continuar com a questão que ele precisava encontrar um alvo acessível e que não tinha aquela prerrogativa totalitária que Deus colocara em cima. Colocar o nome dos animais, gerenciar, melhor palavra, gerenciar aquilo tudo ali. E o mal não chega mostrando um grande estardalhaço. Ele faz Eva ter um vislumbre de algo que ela seria futuramente. E ela come, e pode ver que Eva come, mas nada acontece. Quando é que acontece? Quando ela dá ao seu marido. E prestaram atenção que estavam nus. A ordenância primária estava sobre Eva? Não. Estava sobre Adão. E aí, da possibilidade de tudo aquilo estar acontecendo onde tem duas árvores, uma do conhecimento do bem e do mal e a outra da vida. Ele incita Eva à árvore do conhecimento do bem e do mal. Certo? Segundo ponto, a origem da tentação. Ora, a serpente era a mais astuta de todas as animarias do campo que o Senhor Deus tinha feito. É razoável deduzir que a serpente, que aquele tempo deveria ter sido uma criatura formosa, foi o agente empregador
por Satanás. Deixa eu te dizer uma coisa que é de muita importância. A maioria das vezes, Satanás precisa usar, e você vê isso até mesmo em Pedro, um dos melhores amigos de Jesus. Ele precisa usar alguém sutilmente para que isso vá dar base ao acontecido. E aqui foi a serpente. Naquele diálogo ali, Eva, serpente, e em poucas conversas, Eva é seduzida a comer do fruto. Já com Pedro, Jesus logo olha para Pedro e diz: para trás de mim, Satanás. E era uma fala comum, uma fala assim que todos nós não perceberíamos. Eu não perceberia se alguém chegasse para mim e falasse daquela forma. E muitas das vezes, essa engrenagemzinha de coisas boas para maquiar algo que está por trás. E isso, se não tiver cuidado, acontece agora, no tempo de hoje, como tem acontecido. Essa é a pura verdade. Tem acontecido. De boa intenção, mas por trás há outro objetivo. Vamos lá. Para o terceiro ponto da origem do pecado, que é da tentação, né? Do ponto da tentação, que é a sutileza da tentação. Se até agora falamos sobre a possibilidade de tentação, a origem da tentação, terceiro ponto, a sutileza da tentação. Vamos lá. E eu quero trazer para mim e para você. Tem possibilidade de tentação? Principalmente no tempo de hoje? Tem. Às vezes não. A maioria das vezes tem uma origem para a tentação? Tem. E é onde muitas pessoas têm caído. Na questão do pecado, porque tem uma origem para a tentação. E essa origem para a tentação, ela sempre vai condicionar algumas situações que você está passando, você está vivendo, o local que você está. E dependendo do local que você esteja, ali já vai ter a possibilidade da tentação, uma origem para a tentação, e aí caímos na terceira, que é a sutileza da tentação. São caracteres, né, que a serpente usa. E como eu falei no anterior, a mulher. Uns vão dizer que é por causa do sexo mais frágil, mas não é isso, só isso. Como eu falei, estava sobre Adão tudo aquilo que Deus colocara sobre ele, as ordenanças ali do jardim. E sutilmente precisa de alguém que não esteja ligado diretamente a Deus. Porque quando Deus descia, a primeira fala, ele está falando com Deus ali, mas ele tinha um contato com Adão. As coisas que aconteceram no Éden, ele fez a cobrança, ele deu ali as ordens para Adão, então estava tudo sobre Adão.
E aí uma sutileza. E eu quero fazer uma pequena aplicação. O inimigo, muitas das vezes, não vai usar coisas diretamente relacionada não, diretamente falando com você. Vai usar algo que vai chegar até você. Às vezes o seu filho, às vezes é alguém do trabalho, às vezes é alguém um pouco mais distante, até chegar até você. Para originar em você a queda, a perca no equilíbrio. E uma vez que você cede a tais caprichos, você cai na questão de estar pecando contra Deus. E eu estou falando de espiritual aqui. Estou falando de coisas concernentes à palavra de Deus. Quando eu estou... Vamos lá. Hoje eu estava vendo um vídeo de um culto. E um culto extremamente com viés herético. Extremamente. Com rituais que não eram rituais propícios para um culto a Deus. E não precisa ser um gênio para ver aquilo. Mas muitos estavam ali. Não, mas é porque é o poder de Deus. Ah, isso é Pentecoste. Ah, isso que está acontecendo. E eu vou já colocar. É Satanás usando uns para que outros caiam em erros, né? Extra-bíblicos. E uma vez que você perde o foco, você está errando o alvo. Essa não é a palavra do pecado? Errar o alvo. Por que tem crescido muito essa questão de heresias assim formada por homens aí e tem encantado uma geração que não conhece a Bíblia? E qual é o argumento deles? É muito teólogo, fala muito, é muito letrado. Mas não sabem que quando você não estuda, aí cai-se num erro de cultos prestados que não são para Deus. Nas heresias. Aí é o meu eu, meu ego, a minha vontade. Eu quero fazer um culto assim porque eu acho bonitinho. Vamos fazer no carnaval porque é bonitinho. Vamos fazer a festa junina porque é bonitinho. E isso sorrateiramente atinge outras pessoas que estão comungando com aquele ato. Você não só erra, mas leva outros a errar. E essa sutileza que estamos falando aqui, que Satanás usa e lança uma tríplice dúvida a Eva ali. Primeira dúvida, sobre a bondade de Deus. Olha como é que é sagaz. E isso precisa ser muito bem assim trabalhado na sutileza. E eu também estou fazendo dois paralelos, de Eva para o agora. Aonde traz dúvida sobre a bondade de Deus. Não é assim que muitas pessoas se sentem. Eu já ouvi várias vezes. Ah, se Deus realmente olhasse para mim, isso não teria acontecido com a minha família. Ah, se Deus realmente olhasse para os seus, aquela profecia não teria dado. São inverdades sutis que vêm sendo enxertadas a ponto de trazer uma dúvida da bondade de Deus. E outra,
que é duvidar sobre a retidão de Deus. Se Deus é tão correto assim, a ponto de, poxa, olha, ele não quer que vocês comam, porque ele sabe que se vocês comerem, vocês vão estar semelhante a ele. Serão como ele. Então, trazendo dúvida a Eva, não pense que o pecado chega assim, ou Satanás chega assim, para que você peque e simplesmente coloque uma bandeja ali na sua frente, sem antes ele preparar um terreno para te seduzir e te conduzir a esse erro. A coisa não aconteceu, eu errei assim, simplesmente porque foi um deslize, foi a paixão da minha carne. Não. Antes da paixão da sua carne, anteriormente, isso foi alimentado dentro de você. E isso não acontece de uma hora para outra. E mesmo se, de repente, você caiu nessa, vamos dizer assim, atraiu o seu cônjuge. Você não traiu só porque houve uma briga na sua casa, ou porque aconteceu alguma coisa a mais te levou aquilo ali. E os encantos dessa traição veio muito antes trabalhado. Não foi assim, do nada eu decidi. Não, não. Tem uma sequência até você for, e principalmente pessoas que assim, muito certas. Errou, e causa aquele barulho todo. Poxa, fulano errou, mas tem uma consequência. É isso aí, zombam da nossa fé. É isso aí. E a terceira dúvida é: duvida sobre a santidade de Deus. É uma dúvida colocada sobre a santidade de Deus. Eita! É um problemão. Agora, pegamos os 3 pontos e eu quero entrar no tópico 2, que é a culpa. Estamos aí prestes ao fim, tem mais alguns tópicozinhos. A culpa. Que vai estar falando um pouco sobre se sentir culpado. O pecado, ele não vem só para destruir ou desfazer algo da parte de Deus. Porque depois que você errou, o reino de Deus, o trono de Deus ainda continua ali. Mas gera em você a culpa. Aí que mora o problema. Quando esta culpa gerada em você, ela se torna questionamentos. Te torna uma pessoa miserável naquela condição ali. E muitos, quando chegam ao ponto do pecar e sentir a culpa do pecado, isso vai te matando por dentro. No tempo de hoje, muitas das vezes você sai da igreja por causa desta culpa do pecado. Muitas das vezes você não suporta o peso que é errar o alvo. E essa culpa do pecado, ela gera em nós, isso é físico, mental e espiritual. Ela gera em mim, em você,
muitas das vezes, um certo desligamento de Deus, né? Muitas das vezes, não. Elas geram um desligamento de Deus com você. As coisas, se você não souber conduzir, tratar, chegar até a Deus novamente, falando com Deus, porque hoje temos livre acesso a isso. Muitas pessoas, missionário Ivani, falam a mesma coisa. Difícil é quando você sai da igreja, sai dos caminhos. Porque para voltar é muito difícil. Porque essa separação, essa culpa que já fica ali na sua cabeça, Satanás até aproveita para te jogar na cara toda vez que você, um miserável, pecador, imundo, quem é você para cantar novamente? Quem é você para pregar novamente? Quem é você para ser pastor? E aquilo gera em nós uma sensação de culpa que eu não consigo por mim mesmo mais se aproximar de Deus. Olha que glória, aleluias. Se não for o Espírito Santo de Deus, se não for a presença de Deus, o retorno, porque o intuito de Satanás é esse, nos afastar de Deus. E o que acontece no jardim? O afastamento de Deus. Eita glória! Em poucas aulas eu sinto tanta presença como essa. E o afastamento de Deus impossibilita o homem de estar na virada do dia, todo dia, falando com o Pai. Aquela comunhão. Toda virada. Agora imagina, gente, toda virada do dia, o Pai vem e está ali, ó, conversando com você. Isso gera um afastamento. E a sensação de culpa que eu errei, eu fiz alguma coisa que não agradou, separa. E uma das coisas que eles fazem é se esconde de Deus. Porque eles sentem o peso da culpa. Eles se escondem de Deus. E depois que se escondem de Deus, um fica jogando para o outro. Ó, foi a mulher que tu me deste. Não, foi Isso é a culpa. E você sabia que o ser humano mais culpa uns aos outros do que resolver os seus próprios problemas? E a culpa tem esse poder de você, muitas das vezes, culpar o seu próximo. Eu quero abrir aqui. Uma Ivani abriu, levantou a mãozinha. Pode ficar à vontade, missionária. A paz do Senhor de novo, meus irmãos. Eu tô aqui deitada e tô ouvindo, tá? Que eu tô bem cansadinha mesmo. Sabe o que passa, Júnior? Essa experiência própria, tá, queridos? Eu falo por mim, né? Quando eu estive afastada e eu sabia que eu estava errada, né? Que eu estava num relacionamento e que aquilo para mim não era bom. Não que ele fosse tóxico, mas também não era agradável, porque não estavam os 2 servindo a Deus. E para começo eu ainda estava casada, o meu divórcio foi sair faz pouco tempo, eu já estava aqui. Então, aquilo me fazia mal, eu não sentia bem. E eu sou muito aberta, quando eu não sinto bem, eu não sinto bem. Aí eu falava para os meus filhos, eu falava para ele, eu falava com o pastor, eu falava na igreja, eu falava na escola, os pessoal falavam: "Você está bem?" Eu falava: "Não estou".
E por que é que você não está bem? É esse relacionamento meu, eu tenho que dar um jeito, não estou bem. Eu preciso de resolver essa questão, é uma questão mal resolvida. Sabe quando você está com uma questão mal resolvida? Então você tem que resolver. Então eu falava: "Não, não estou bem, eu não estou bem". Então, e é muito ruim isso. E eu nunca gostei de falar assim: "O culpado é A ou B", não, o culpado sou eu. Eu nunca procurei culpados. Eu nunca fui de procurar culpados. Não, aconteceu isso porque fulano, não. O problema sou eu. É eu que tenho que resolver, sou eu. A causa sou eu posso, sou a situação é minha, eu que entrei nela, então sou eu que tenho que resolver. Então é assim, sabe, toda vida eu levo isso, assim, muito a sério, essa questão de não apontar defeitos e nem culpar terceiros, procurar culpados, mas resolver, e procurar resolver mesmo, sabe. E agora o porém agora que a gente está ouvindo sempre, eu ouço até dentro de casa, igual estou dizendo, é que as pessoas que estão fora, Júnior, pessoas que afastaram, pessoas que desistiram, pessoas que já não caminham com Deus mais, pessoas que abandonaram a fé, estão melhores que nós que estamos na igreja. Tudo que eles querem, eles estão conseguindo, trabalho, carro, casa, tudo eles estão conseguindo, e nós estamos ficando para trás. Aí eu sou meio assim grossa, aí minha Ivani é assim um pouquinho grossa na responder, né. Aí eu digo: "Ah, eu estou bem, porque a minha morada é no céu, e a palavra de Deus, Jesus fala para mim que eu tenho tudo lá, eu só tenho que me preparar para me chegar lá. Então eu não estou muito preocupada com isso não. Eu quero ter o suficiente aqui e já está bem, porque a minha casa é ali, eu tenho uma casa". Ainda canto um pedacinho: "Eu tenho uma casa naquela cidade, nã-nã-nã-nã", né. Então é assim agora, né, queridos. Vamos permanecer fiéis, aguardando a volta do Senhor, porque eu vou falar uma coisa para vocês, se a coisa agora tá nesse pé, meus queridos, daqui dos 2 anos vai ficar pior, vai piorar. Então vamos guardar a fé e permanecer na fé. E o que nós pudermos aprender e guardar na nossa cabeça, guardar no nosso coração a palavra, vamos guardar. Mesmo que alguém critique, deixe criticar, porque é assim, quem não quer aprender, critica daqueles que querem. Aqueles que podem, vamos juntos aprender. E que o Espírito Santo de Deus nos ajude. Amém? Eita, amém. A questão da culpa, né? Vou colocar aqui. Deixa eu ver. Eu vou. Ah, tá, da causa da sutileza, né? Da sutileza. Eu vou estar. A primeira, né? Que são as dúvidas causadas pelas sutilezas, ou melhor, a sutileza na tentação, que é a primeira, dúvida sobre a bondade de Deus. A segunda, dúvida sobre a retidão de Deus. Terceira, dúvida sobre a santidade de Deus. Bondade, isso aí, bondade, retidão e santidade. Tá? Vamos lá. Essa questão da culpa, continuando, né, no tópico 2, da questão da culpa, que é gerada ali
E isso traz um afastamento, traz um desligamento, e na aula que vem vamos estar falando mais sobre essas questões. E aí entramos no tópico 3. No tópico 3, juízo. Acontece essas coisas e vem sobre elas o juízo. E aí, todos nós conhecemos sobre o juízo que foi ali causado. Primeiro, sobre a serpente. Sobre a serpente. Que vai dizer: porquanto fizeste isso, maldita serás, mais do que toda a besta, mais do que todos os animais do campo. Sobre o seu ventre andarás, e do pó comerás todos os dias da sua vida. E o segundo juízo, é uma sentença, o juízo que vai estar sendo é sobre a mulher. Que é: e a mulher disse: multiplicarei grandemente a sua dor, e a tua concepção com dor terá filhos. E o teu desejo será para o teu marido, e ele te dominará. Gênesis capítulo 3, versículo 16. E o terceiro juízo, que é para o homem. Pois o homem estava com a liderança que Deus dera na mão dele ali. E vai falar sobre o trabalho que o homem teria que ter, e teria que trabalhar, e com o suor do seu trabalho, ele iria comer. E o homem já trabalhava, mas agora se tornou cansativo, penoso, não teria toda aquela facilidade como antes. Então, vamos lá. Esse é o juízo dado. E agora eu quero colocar também, não só falar do juízo de Gênesis, mas também sobre a minha e a sua vida. Há um juízo. E quando pecamos, sobressai uma só coisa. Que a atitude do meu erro, ou a consequência, né, do meu erro, muitas das vezes iriam permanecer. E muitos pagariam pela consequência do erro. Eu aceitei a Jesus, mas a consequência ela fica, meu filho. Esse é um juízo. Pois a palavra de Deus vai dizer em Gálatas 6:7, se não me falha a memória: não se engane o homem. Deus não é homem para ser escarnecido. Deus não é Deus para ser escarnecido. Aquilo que o homem plantar, isso ele vai colher. Isso é um juízo. Eu tive um colega, né, que ele era homossexual e praticou muitas coisas, mas caiu e caiu várias vezes e contraiu a doença. A consequência do erro dele ficou. A consequência ficou. E muitos outros testemunhos que temos. De homens, de mulheres, que não foi tão drástico assim. Mas as consequências ficaram. Da bebida. Eu aceitei a Jesus, tudo tem milagres que acontecem, mas tem consequências que ficam. Da bebida, da vida perversa que teve. Há uma sentença, há um juízo.
E como foi colocado, e como os homens está ordenado a morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Perfeito, obrigado, irmã Nésia. Então, aí tem o último ponto aqui que iremos estar falando, que é o quarto, né? A redenção. E a redenção ele está em dois subtópicos, que vai ser a prometida e a prefigurada. O que é a prometida? A serpente procurou fazer aliança com Eva contra Deus, mas Deus porá fim a essa aliança e porei a inimizade entre ti e a serpente. E além dos textos que vão falar mais adiante sobre o filho que iria esmagar a cabeça da serpente. Da semente da mulher nasceria um que iria esmagar a cabeça da serpente. Então, tem a redenção. Tópico 1, o que é a promessa, né? O prometida, a promessa. Pode botar assim, Pamela. A promessa, que é que Deus enviaria um para que toda essa coisa que aconteceu aqui, a queda, a origem do pecado, fosse extirpada. E o outro que é a prefigurada. Olha, presta atenção. Que está em Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Gênesis, capítulo 3, versículo 21. Que é a prefigurada. Que vai dizer que... Cadê 21? O Senhor, Deus, fez com que um sono... Opa! Não, nesse... Desculpa, gente. Eu creio que é o 15, não, Júnior? 3:15? 3:15... Não, é outro... Ah, tá, é o 21. 3:21. Que é a prefigurada. 3:21, que vai dizer: e fez o Senhor Deus para Adão e a sua mulher vestes de couro, e os vestiu. Isso é uma simbologia, é figurado. Porém, olha só, Deus fez para tapar a sua vergonha, a sua nudez. Deus mata, né, um animal. Deus mata, preste bem atenção, Deus mata um animal e faz roupas para o ser humano. E isso é uma prefiguração. E Deus dá o seu filho lá na frente para morrer. Um animal morreu lá atrás. Agora um homem morre para estabelecer, quebrar essa aliança do pecado. Um preço muito alto foi pago ali. E não precisaria agora do sangue dos animais que você vê em toda a história, vê ali acontecendo sacrifícios de animais, mas chega lá na frente e esse simbolismo vai tratar até mesmo a morte de Jesus como um cordeiro, levado ao matadouro. E isso
Sim, sim, sim. Adão e Isaac, eu estaria na prefigurada, isso aí. E Deus vai estabelecer essa questão ali para salvação, a redenção, né, nossa. Essa prefigurada é o segundo tópico para colocar aí, que é prefigurada, né? Amém?